Boa tarde, a paz do Senhor. Nós damos graças a Deus que está nos dando mais uma oportunidade. A gente está junto aqui para tomar esse café da tarde. Né? Eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha. Se você quiser fazer algum comentário, se você quiser fazer alguma pergunta, manda aí para nós aí que a gente vai estar monitorando você e a gente responde aqui no meio da live mesmo. Hoje nós temos uma visita ilustre aqui entre nós. Luiz Vitor. Nosso Boa neto. tarde. E Laodiceia, E boa Laodiceia, tarde. boa Mas eu não tarde. sou visita, né? Quer tomar um cafezinho? Tá servido. Da outra vez você ficou fazendo isso, deu errado. Bom, gente, Ficou Bom, fazendo gente. fusquinha pros irmãos. semana passada nós lemos aqui sobre quando foi aquela situação de Ananias e Safira. Quando eles resolveram, sabe, achavam que estavam enganando as pessoas, ninguém ia saber assim, muita gente pensa dessa forma, sabia? Que Deus não está vendo, sabe? Pensa que Deus não está vendo. Quando ele vai fazer alguma coisa com alguém, ele engana essa pessoa e acha que está tudo nesse patamar, né? Nesse nível. Assim, Ananias e Safira pensaram a mesma coisa, eles simplesmente foram e combinaram entre eles, olha, nós vamos vender a propriedade, mas a gente fica com a metade, e quando chegar lá, a gente fala lá, é o seguinte, esse é o valor da nossa propriedade, nós estamos entregando aqui para vocês. Só para ficar bem na fita, gente. Só para ficar bem com os outros. Mas e aí? As pessoas acham que Deus não vê? Deus viu, o Espírito Santo viu, e não só isso, eles pagaram o preço caríssimo, Vida, né? preço de morte. Pagaram com a vida. É. A gente até comentou aqui, se já pensou, se isso acontecesse nos dias de hoje, quanta gente já morria por dia, hein? Era muita gente. Né? A gente está em que versículo agora? Então, a Capítulo gente falou 5. nesse aspecto, falou, né, sobre esse cuidado que se deve ter, né? E a partir daí, nós vamos agora, nós estamos no capítulo 5, que fala de Ananias e Safira, mas vamos agora para o versículo 12 em diante, nós paramos no versículo 11, né? Porque aí fala que isso aconteceu, eles morreram, e aí grande temor se apoderou de todos aqueles que viram isso. Existe uma tendência muito grande. Quando as pessoas veem um juízo, imediatamente elas ficam com medo, mas passa, esquece, passa uma semana, já era, esqueceu tudo. Mas as coisas de Deus não se esquecem não. Então nós vamos ler agora o versículo 12 até o 16, né? E depois a gente vai continuar, é um tópicozinho que nós vamos ver, que é os apóstolos curam muitos doentes. Vamos lá, Laodiceia. Pega lá para você pôr na Bíblia. Quer ler? Quero. Até onde ler? Até do 12 a o 16, por enquanto. Tá. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo. É livro de Atos, capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão, junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Engraçado, né? Eles tinham medo, eu acho, né? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. E a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, nas cidades ao redor, vinham muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e eram todos libertos. Ok. Ô Vitor, você acha que isso aqui acontece hoje? Eu acho que não. Por quê? Porque é mais ou menos
atrás, acontecia mais coisa do que agora. Mas Só que milagre, agora, né? Só que agora não acontece tanta coisa mais. Isso é. Mas também você sabe o que acontece nos dias de hoje, Vitor? Muitos fazem isso aqui como se fosse um ritual que se pode lançar a mão e fazer. Por exemplo, ele pega o suor e o suor cura. Fazem disso uma regra. Aqui foi uma situação específica. Pedro não disse para eles assim, por exemplo, olha, eu vou passar e a minha sombra vai Vocês curar. ficam na minha sombra, E a partir né? de mim, todo servo de Deus que por onde passar vai curar. Não, aqui foi específico. Pedro passava sem ele mesmo saber o que estava acontecendo, por causa da obediência que ele tinha, e ele passava as pessoas, por causa da fé das pessoas, elas colocavam os doentes, e quando Pedro passava a sombra dele, eles eram curados. Tudo isso aconteceu depois da descida do Pentecostes, né? Eles começaram a desfrutar de coisas que nunca tinham visto. Eles tinham visto através de Jesus. Ou quando Jesus estava com eles, que deu poder a eles para eles operar milagres. Mas depois que Jesus foi assunto aos céus, eu imagino que até os próprios discípulos pensavam, bom, aquilo era porque Jesus estava com a gente. Mas aqui é uma demonstração de que o fato deles estarem em obediência ao mandado do Senhor, os sinais e maravilhas começaram a acontecer, porque a palavra de Deus diz assim, estes sinais seguirão aos Que creem. né? E aí fala, por as mãos sobre os enfermos curarão. Não, né? que é proibido isso acontecer, não. Não, Isso pode acontecer. Mas não é uma regra. Não é uma regra. Se cria uma regra, sabe? Se criar uma regra. Faz uma campanha de 7 semanas que você vai ser curado. Gente, a gente não conduz a mão de Deus. É Deus que nos conduz. Amém. É Deus que nos conduz. Então vamos mais? Então o que acontece? Isso aqui nós também lemos a semana passada. Fizemos alguns comentários a respeito disso, porque é muito importante relembrar isso. E para a gente poder se situar. Agora, vocês veem uma coisa. Aí começa agora a perseguição. Então, Jorge, mas tem uma coisa aqui que acontece. A gente não vê essas curas assim, da sombra, né? Essas coisas, mas a gente vê muito disso aqui ainda, ó. Trazendo os doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos. E todos eram libertos. Hoje em dia a gente vê a libertação ainda. Ainda vê. Vemos. Não na mesma proporção. É. Mas por que isso acontece hoje? Porque falta Fé. a incredulidade das pessoas está muito mais acentuada hoje. Mas como assim? O homem hoje se acha que sabe muito, né? Mas como assim? Ficou arrogante. A proporção dos evangélicos está crescendo. Dos cristãos estão crescendo. Como pode que, agora que a quantidade de crentes é maior e os milagres são menores? Mas é por quê? Porque a motivação de muita gente não é a motivação de reconhecer Cristo como Salvador e Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Eles querem mudar, eles querem que a vida deles seja abençoada, mas não querem mudar o seu modo de vida. E para andar com Jesus, tem que mudar o modo de vida. Né? Tem que mudar. Aí começa a perseguição, gente. Uma coisa é certa. Todo aquele que se posiciona para fazer a vontade do Senhor, tem que saber que naturalmente, não é porque isso foi Deus que determinou que acontecesse, naturalmente vai acontecer perseguição. Porque é o diabo é que vai lutar contra a gente. Né? Conhecendo a nossa natureza carnal. Então pode ler, isso aí. Agora, 17. Você quer ler, Vitor? É o 17. Ixi. Lê até o 25. Isso. Aí a gente já vai pro 6, né? E, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, encheram-se de inveja, e lançam mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública.
Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram um conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram sacerdotes ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Olha só. Viu só que coisa? Eles foram presos, foram perseguidos. Isso é uma demonstração para todos nós que o fato da gente sofrer perseguição, a gente estar servindo o Senhor, isso é uma demonstração de que Deus nunca nos abandonará. Por mais que a gente enfrente problemas, né? Que a gente enfrente retaliações, que a gente enfrente lutas, nós passamos agora a pertencer à família de Deus. Deus vai se encarregar. Aqui eles foram presos, perseguidos e foram presos injustamente. Foram colocados na prisão por causa de quê? Por causa de inveja. Né? Eles não queriam que o povo conhecesse os milagres de Jesus, conhecesse que eles tinham matado Jesus, eles não queriam isso. Então, e outra, eles ficaram com medo de perder o prestígio que eles tinham. Ah, nessa altura, prestígio né? Que eles tinham. Nessa altura eu acho que não tinha prestígio com mais o nenhum. povo. Não tinha, né? E aí o que eles fazem? Bom, vamos dar uma segurada, uma freada nesses caras aí, porque eles estão curando gente, estão fazendo milagre, né? Mas é incrível, tá né? acontecendo coisas sobrenaturais, né? É incrível, né, que a prisão estava vazia, né? Os carcereiros lá, e a prisão não tinha ninguém dentro. Parece até que eles viraram fantasma, né? É. Mas assim, antes um pouquinho, né, pra gente ver esse ponto aqui que é muito importante, né? Que por causa deles perder, né, o prestígio, eles perdem o que eles fazem. O que acontece nos dias de hoje, gente? Para segurar um movimento, para segurar alguma coisa que vai crescer, inventam-se um monte de mentira, um monte de coisa para prender, né, para desprestigiar a pessoa, para desconstruir aquela situação, porque na realidade eles queriam desconstruir aquele momento dos apóstolos e o evangelho que Jesus tinha pregado. Só que eles não tinham poder, não conseguiam fazer isso. Mas prender os apóstolos. Bom, agora eles estão lá trancados, vão parar de fazer as coisas. Mas quem diz que alguém segura Deus? Né? Ninguém segura Deus, gente. Ninguém segura Deus. E aí, o que acontece? Quando vai lá, né? Até mesmo eu acho que foi uma surpresa para os apóstolos também, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Mas eles sabiam que Deus ia fazer alguma coisa. Como nós, gente. A gente muitas vezes está orando a Deus, a gente não sabe como Deus vai nos livrar. Às vezes o nó está tão feio, né? E de certa forma, na vida da gente. Quando a gente pensa em livramento, a gente pensa sempre na nossa visão de ótica. Né? Que bom, vai aparecer alguém aqui, ou alguém vai bater no meu. Até isso já é difícil, né? Mas alguém vai bater na minha porta, eu vim te ajudar. Ou eu encontro alguém no caminho, eu vim te ajudar. Ou então você faz alguma coisa e aí aquilo dá certo, você fala, oh, Deus me livrou, não é isso? Só que aqui, gente, você imagina se isso acontecesse com você. Não precisa estar na prisão. A gente está aqui em casa,
sem comida, sem nada, vamos supor, acabou tudo, acabou o dinheiro, perdemos o emprego. Aí nós estamos em casa, sem nada, de repente um anjo passa pela porta e vem com 2 sacolas de comida pra gente. É. Isso, nossa, isso é impossível. E será como esses anjos apareceram? Ele era Nossa. de asa ou era como não homem? não sei. Ah. Aqui fala assim, durante a noite um anjo. É um né? anjo só. Anjo. Ele apareceu lá na prisão e eu não sei como, você já deve ter assistido o filme de ficção científica. Chegou nossa outra convidada. Aí, Boa tarde. aí. A Eliade estava um pouquinho atrasada, mas chegou. Então, aí um anjo vai lá, você já assistiu o filme de ficção científica, ele aponta o dedo, sei lá, ou ele olha, ou ele pega uma espada, sei lá, aponta para a fechadura e a fechadura simplesmente fala, pó. Nada, não precisa de tanta coisa, não. Não, eu tô falando para ele. E só pessoa chega imaginar. Tava fechada a cela. Então, mas não, isso depois, né? Porque aqui abriu, aqui tá dizendo abriu as portas do cárcere. Só dele Que chegar abriu? lá, abrir assim. Aí ele É a olhou, presença, ou né? ele olhou com um olhar. Se fosse X-Men, ia ser com a força, com a telecinese. Então. Mas a gente fala isso pra pessoa imaginar quem É. assiste esses filmes de coisa. Ele simplesmente, que nem a Eliade falou, telecinese. Ele olhou pra porta, ou ele chegou, aproximou, a presença dele fez a... Pá, abre a porta. Pum, abre a porta do cárcere. E ela abre sozinha, não foi que ele pegou assim com a mão, ela abre sozinha. Porque, amor, era urgente, né? Que Era? se pregasse o evangelho. Qual Atos que é, pai? É o 5, Cinco. nós estamos no 17. É. Era urgente que se falasse de Jesus. E era urgente, sem perda de tempo. Para as Porque pessoas. aquele era o tempo. Então, é importante isso, né? A gente Porque eles reconhecer. quiseram, tipo, acabar com tudo, matando Jesus. É. E acharam que tudo ia findar. Ô Vitor, Então, mas aquele era o tempo de Deus. você consegue imaginar isso? Como é que foi isso? Vai na sua imaginação? O anjo aparecendo chegando assim do lá? nada? Vai, é como se mais ou menos fosse. É mais ou menos de noite, bem na madrugada, um anjo aparece do nada, dando uma sacola de comida. A gente cai duro, né? De susto. A gente fica assustado, né? Eles estavam lá dormindo, de repente, o anjo aparece, pum, abre a porta, vai lá. Não, eu ia querer um anjo construtor. Ia pedir pra construir meu muro. Mas diz que ele É abriu só a de porta. repente aparece um muro feito de noite Nossa. aí. Você já imaginou o que é isso? Não, Aí, mas- olha só, ele Não, abre deixa a eu só porta do explicar cárcere. isso, amor. É. Nada disso, era o propósito de Deus. Sim, com né? certeza. Segundo o Nós propósito. estamos aqui A gente fazendo tá uma... brincando. Pra gente imaginar, pra você É. imaginar aí, quem tá vendo a gente aí, pra imaginar como as coisas, elas não a gente às vezes fantasia muito, e às vezes a situação parece bem simples, e a gente que às vezes quer fantasiar. As portas se abriram, ele levou eles para fora, né? Eu acredito que ele chamou eles, vem, vamos lá. Eles saíram, e aí ele deu uma ordem para eles, ó, dirige lá pro templo, e fala pro povo a mensagem, ele não falou para falar assim, ó, fala pro povo o que aconteceu com vocês aqui. Né? Não. Ó, fala do milagre que vocês me viram. Nada Anuncia, disso. né? Não é para isso, né? É. Vai lá e fala pro povo a mensagem desta vida. Que é essa incumbência que Deus quer de nós. Nós devemos ter a única preocupação E na questão do anunciar evangelho, de anunciar o o evangelho. evangelho. Para que as pessoas tenham alcance a salvação. Que elas possam alcançar a salvação e herdar aquilo que nós estamos esperando, a eternidade. Né? Jesus vem buscar o povo dele para levar para a eternidade. Isso que mostra que não há impedimento para Deus. Não. Né? Não há cadeias que possam prender, né, a pessoa sem poder fazer o propósito de Deus. Não há. Não há. Não Realmente. Aí eles se dirigem lá e aí quando amanheceu, eles entraram no quarto do templo e aí começaram a ensinar o povo. E aí o que acontece? A surpresa é quando manda buscar eles, É. tudo estava conforme tinha sido deixado. Sabe? Ninguém saiu do lugar, ninguém se moveu, os guardas estavam lá,
Eles nem com as perceberam. lanças lá, né? tudo lá, os Eles guardas passaram tomando invisível. conta. É. Ah, nós estamos guardando esses Será homens que aqui, eles eles vão ficaram morrer. invisíveis? Olha, não Não, sei eu como acho aconteceu. assim, porque assim, a dimensão espiritual é outra. Esse Mas negócio. ele- Mas Mas Pedro os apóstolos não Mas eram. Pedro foi pra dimensão do anjo. Ah, então Aí ficaram invisível. é o que a gente Quer pode, põe, amor? é o que a gente pode pensar, né? Que o Pedro É. foi. Gente, esses negócios desses filmes de ficção científica que a pessoa vai pra outra dimensão, leite. isso tá tão dentro do homem e ele não entende. Não, mas olha, também pode acontecer, sabe o que, gente? Olha, quando o Eliseu ele estava lá e o exército da Samaria cercou onde estava o Eliseu. Ou a Síria, amor, da Síria. Síria não, É. não, Samaria. Samaria. Hum. É Samaria, não é Síria não. Ah, é? Quando o exército da Samaria cercou, vai ver lá pra você ver depois. Esse é pra você também ver, hein? Cercou lá, o servo do Eliseu viu. O Geazi. E ele corre, não sei se é Geazi não, né? Fala o moço, né? É um moço. Ele corre lá porque o Geazi tinha ficado leproso. Mas já aí. Já tinha ficado leproso. Aí ele chega e aí corre lá o moço que estava acompanhando Eliseu, que a Bíblia não fala se é Geazi, e ele fala assim, Senhor, olha, tá aí o exército cercando aí, ó, nós estamos perdidos. E ele fala assim, Senhor, abre os olhos do moço. Deus abriu os olhos do moço, ele viu que por trás do exército que estava cercando Eliseu, estava um grande exército de anjos e soldados celestiais, né? E aí o que aconteceu? Os assírios, os Assim. samaritanos, o exército de Samaria, Deus cegou os olhos deles. Ficaram cegos. E eles foram guiados por Eliseu até Samaria. Samaria estava atacando Israel, é isso? Era. Não era, Jorge, é os Era. assírios. Vamos conferir aí, gente. Confere aí, ó. Vamos conferir aí. E ele cegou. Eu imagino que nesse caso aqui também Deus pode ter cegado os olhos dos Isso soldados. é mesmo, né? Dos soldados. Né? Eles nem viram. Nem viram. Nem viram Pra eles os estava tudo normal. discípulos passarem. Não é só isso. cegaram, Não só gente. cegaram. Ficaram surdos. Ficaram surdos, Surdo, por isso que que eu acho. abriu, eles saíram. Por isso que eles fechou. estavam numa outra Perderam dimensão. toda a sensibilidade, né? Uma Porque podia dimensão que eles perceber. não estavam Ó, vendo. o Ai, é tão cego, maravilhoso e o isso, surdo né? percebe a presença do Né, pessoa. Vitor? É maravilhoso Não, isso, mas né? tipo, eles estavam meio que, os discípulos estavam meio que invisíveis, ou Não, os o soldados Pedro. que cegaram. Então, a A gente gente não não sabe, sabe, mas é. eles Mas não a gente viram. imagina. Vamos E imaginar. e a prisão ficou do jeito que tava. Era Sim. como se Pedro tivesse feito assim, ó, desaparecido. Desaparecido. Porque É. não tinha nem. Não tinha. Quando eles foram ver onde estava Pedro, Os soldados não nem tinha perceberam. não tinha nem assim arrombamento, né? Nada disso. Nada. Ainda fechou ainda. Fechou. As cadeias estavam fechadas. E aí fala aqui que eles, quando chegaram lá, encontraram a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Você imagina. Então o anjo O ainda guarda teve a lá na preocupação porta da de fechar prisão. a porta. Agora, Guarda a prisão que abriu. pergunta: como que esse sumo sacerdote, vendo isso, não temeu? Não temeu a Deus. Ué. Porque- Que coração duro. Não, né? e por causa da posição que eles ocupavam. Eles Gente, valorizavam mais o que é a vaidade, a né? vaidade deles era muito grande. É. Ao ponto O ser de humano, não querer Por aceitar causa isso. de De poder. pensar que eles estavam lutando contra o poder de Deus, porque como eles poderiam sair dali sem os guardas verem, sem nada? Rebelião mesmo. Uma. contra Deus. Rebelião Ninguém. contra Deus. Como se eles falassem assim, Deus, você não fez as coisas do jeito que a gente queria, É. não mandou um salvador do jeito Pois que a agora gente eu vou lutar imaginou. contra ti. Sim. É É a Não, mesma e coisa, outra- por isso que fala, né? Que Jesus aparece para Paulo e fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque É. era eles que eles perseguiam Jesus, Jesus. o próprio Deus. E não só isso, né? O povo judeu estava sob julgo de Roma. E desde a época de Neemias, que quando foi reconstruídos os muros, até lá, até Jesus, foi 430 anos. Eles nunca tinham visto nada dessas coisas. Nem que Era. Jesus
transformando água em Porque vinho. dos Deus não milagres de estava Jesus. mais falando Nunca com tinha eles, visto né? isso. Aí tudo bem, pode dizer assim, mas Jesus Eles se era... acostumaram sem Deus, né? Se Aí acostumaram. Jesus foi um Mas homem, secura, foi um secura. homem fora da curva. vamos supor. Acostumaram sem Deus falar com eles. Jesus foi um homem fora da curva, ele era excepcional. Mas aí eles começam a ver acontecer com os homens comuns. O pescador Pedro, né? Os pescadores, homens E homens você de vê que doce. Jesus, o que eu acho mais lindo, que Deus, ele usou pessoas de vários tipos, né? Mateus era um homem rico, né? Era um cobrador de impostos. cobrador de impostos, ele tinha dinheiro, né? Até É. mostra no The Chosen ele deixando tudo, né? Deixa É. aquela casa dele, ele tinha uma Suntuoso. sandália pra escolher, assim, ó, qual que ele ia usar, de tão chique que ele era. É. Tinha Pedro, que era pescador, tinha outro que eles O colocam como André, se fosse André lutador, Rondeiro. né? O André, que André, era pescador. pescador. Então eram pessoas de vários tipos. Tinha o curtidor de couro. couro. Né? Das mais É. simples às mais estudadas. É. Né? E todos, quando o Espírito Santo veio sobre eles, se tornaram como iguais. Mostra que Natanael no The Chosen, né? Que No Natanael The era um Chosen, arquiteto, né? E, Né? Ah, é. e é. mostra que Ai, meu Deus, qual era o nome dele que eles põem? Que era... Lutador lá? É. Todos tinham uma função. Era tipo mas- gladiador. Não, Não. ele era Uma um função? assassino, Sim, né? tinha a vida Tinha deles. a vida deles, O uma jeito função para deles. ganhar a vida, né? Mas É. Jesus Eram chamou pessoas comuns. eles. É. Tanto tinham, tipo, Porque É. porque Sim, Deus não podia só ter chamado gente importante. É. Jesus podia ter ficado no É. meio dos governadores, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, desses aí que são, né? Mas É. não, essa era a raiva deles. Era. E outra, não dá pra dizer que Jesus só E privilegiou. eles mudaram, né? Privilegiou Só pobre, né? Ou só os- Não, ele também tinha com ele alguns que eram letrados, né? Sim. Então, tinha também, né? Ele separou 12, mais 12 níveis. Agora, viu, Vitor? Eles, antes de Jesus, eles eram pessoas comuns. Eram pessoas que trabalhavam, cada um na sua função. Quando veio Jesus, chamou eles largaram a função deles e começaram a seguir Jesus. Pararam de ser pescador, Parou de Pararam pescar, de cobrar parou de cobrar imposto. imposto, né? parou de ser arquiteto, parou tudo. Só Judas que não parou de ser ladrão. Mas olha só, aí ó, hoje nós paramos mesmo. E aqui no. Aí ele chega, encontramos a prisão trancada, com toda a segurança. Mas quando abrimos, não havia ninguém. Né? Ó, eles evaporaram. Bem sério. Então Olha o ele susto que prendeu eles eles de levaram. novo, né? Mas olha só, olha o susto que eles levaram, senhor. Quando abre a prisão, que eles estavam guardando ali, É. toda a guarda, eles reforçaram a guarda. E aí, depois eles vão ser presos. E o anjo Não, vai eles soltar de estavam novo. com secura pra E pegar eles, ele, né? Pra é. julgar. E aí ele não tava E lá. eles não se escondiam, né? Não. Não, eles iam lá pra Foi lá no praça templo. pública No templo. continuava no templo. pregando. Não ficaram escondidos. Era. Ó, não é igual aqueles que fogem e vai se esconder. Fica se O escondendo, anjo, né? o anjo não mandou eles lá no esconder, meio, não. lá de vista, todo mundo pregando. E o anjo não mandou eles esconder. Vai Não, lá, vai lá. e vai lá no templo, no lugar público. Público. E aí Prega. fala, né? Ó, foram lá falar pra ele. Sabe É. aquele homem que você prendeu? Eles estão lá Lá de pregando novo. lá de Gente. novo no templo. Mas vocês vão ver que isso não aconteceu uma vez só, não aconteceu Não. outra vez. E eles viram de novo isso e não creram. Já Não pensou que é creram. isso? É uma Aí- dureza de coração fora do normal isso. Aí ele fala assim, mas diante desse relato, o capitão da guarda, o templo, o chefe dos sacerdotes, ficaram o quê? Perplexos. É, Né? A perplexo. palavra perplexo significa assustados, né? Espantados. Né? Mas eles É. não ia com violência contra eles, Não, não, porque não. tinha medo do povo. né? Ficaram espantados, imaginando, igual nós estamos aqui imaginando, o que teria acontecido, né? Porque eu acho que todos nós íamos se assustar. Até mesmo se a gente visse Gente, um homem andando em cima devia das ser muito águas, a gente ia sair maravilhoso correndo. escutar eles, né? Não. Porque as pessoas ficavam... É. Gente, era Devia uma ser palavra nova. É, e não é só isso. E era igual Eles tinham hoje. andado com Jesus, né? Imagina, é igual hoje quando a gente lê a palavra e a gente vai lendo os evangelhos, que a gente
fica assim, nossa, por que eu demoro tanto para ler? Ai, porque é tão bom, É né? tão bom, né? É. E olha, você vê uma coisa, né? Além do mais, eles ainda não sabiam exatamente o que tinha acontecido com eles. Aí alguém vem, diz, sabe aqueles homens que vocês prenderam aqui? Estavam aqui? Eles estão lá, ensinando lá no templo, lá, ó. Tá lá no templo ensinando. E aí você imagina um espanto maior deles ainda, né? É. Então, agora do 26 ao 41, Eliade. Nisso foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis esse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. É até quanto? Vai até o 41. Tá bom. Que legal. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu. Ora, ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens, e prosseguiu: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens. Porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram uns 400 homens. Mas ele foi morto e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, levantou-se Judas, o Galileu, no dias do recenseamento, e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus e o soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. A minha terminou antes. É, mas tá certo, é isso É. mesmo, é aqui mesmo. Tem só leitura. Tremendo, né? Eles ficaram Só felizes, leitura já é pensando: olha, maravilhosa. quantas chibatadas você levou? 1, 2, 3, Só 4, a leitura já é maravilhosa, mas vamos vir lá de cima, né? Que é tão maravilhoso tudo isso aqui que a gente fica assim. É só o Espírito Santo, ele vai enchendo a gente aqui, né? E você pensar que você vai ficar feliz por ter sido açoitado. Vocês imaginam como é que era o açoite nessa época? Não era assim, simplesmente levar o cintado igual os filhos levam do pai, não, 3, 4 de cintado, não. tirava pedaços. Era ou os achotes ou era vara. É uma vara que ela bate, ela corta. Vai ter Ela corta. carne. E os achotes, eles tinham uma espécie de uma coisa na ponta. Uns dizem que era um ganchinho, outros que um chumbo, Acabou. que batia assim, ó, e afundava e criava tantas, como é que fala, hematoma, né, e causava tanta dor, eles saem de lá alegres. Felizes.
felizes. Porque Ter foram sofrido por dignos de ter Jesus. sofrido por Jesus. Oh, meu Pai. Oh, meu Que Deus. visão, Oh, Senhor. né? Que visão Que é essa? profundidade, né? É. E você vê que é uma Hoje em coisa- dia, se a gente sofre um pouquinho por Jesus, já começa a reclamar, né? É. Ah, eu segui Jesus e olha o que aconteceu comigo. Quanta A gente não quer sofrer nada, né? Nada. Porque vão começar a A gente quer pegar ser no meu poupado. pé. Mas nem tempo tem o prazer de todo. sofrer, né? Porque. Não, a pessoa até se poupa. Não, é melhor não falar nada porque vão ficar me perturbando. Por É. causa Mas você disso. vê que o Gamaliel, ele temeu a Deus, né? Porque Temeu tá combatendo o próprio o Deus. próprio Deus é o certo a imaginar. Você vê que quando a pessoa era sincera com questão ao ser. As leis, né? Isso, Mesmo com e. Deus. Ai, como Ele é que fala? tinha uma visão Ele mais era ali ampla. caprichoso ali com a É. palavra, tinha zelo pela Zelo, palavra é. mesmo. A É. pessoa que era zelosa, sincera, E tinha sabedoria, né? então ele ficava com medo. Isso aqui foi palavra de sabedoria. É igual Mas veja só uma coisa, podemos, gente. né? É. Primeiro, eles falam assim, ó, a gente não falou para vocês não falar mais desse nome. E a gente vai mostrar aqui claramente por que eles falaram isso e por que eles não queriam que isso falasse. Porque eles até ficaram furiosos a ponto de querer matar os apóstolos, né? Porque eles estavam dizendo que eles mataram Jesus. Eles fizeram isso, exatamente isso. É. Né? E eles não queriam Eles assumir. sabiam que tinham feito isso, mas não queria que se espalhasse, né? É. Tanto é que quando eles mandaram colocar lá e pagaram até os soldados romanos para não falar que tudo que tinha acontecido no sepulcro, né? Ah, que foi roubado, dizendo que foi roubado o corpo. Mas olha só, aí, mas o Pedro, aquele Pedro que negou Jesus lá atrás, ele agora, cheio do Espírito Santo, né, de ousadia, disse assim, ó, importa obedecer a Deus do que os homens. Ele não tinha mais medo da morte. Não. Porque Não tinha ele medo de tinha nada. certeza da vida eterna dele. Sim, Antes ele não isso. tinha essa certeza, por isso que ele tinha medo da morte. Isso. É, Ele agora sabia quem era o Redentor da vida, né? sim. O Senhor da vida. Então, aí ele fala, mas ele ainda é ousado. Ele fala assim, olha, o nosso Deus, nosso Deus, ressuscitou Jesus aqui nos senhores. Imagina só, ele estava perante o Sinédrio. Na realidade, era o grupo mais poderoso que tinha, era tipo um Senado. É, né? Um Senado. E eles, os senhores, mataram. Mataram. É. E Ele acusava e mesmo ainda na cara. prenderam ele no madeiro. A Como? gente agora fica. Então, você matou, né? Não, e não é, não mataram, Você- eles foram É. bem específicos. Não mataram de qualquer jeito. Penduraram no madeiro porque era uma morte mais indigna, né? Do cidadão mais. Sim, O assassino, era a criminoso morte mais da terrível. pessoa mais terrível, mais É. podre. E aí E ele falou, colocaram, vocês quiseram matar Jesus assim. no madeiro, no madeiro. De verdade. Mas o ódio dele. De ódio. É, de Ah, ódio. mas aí ele fala assim, ó, Mas é Deus porque exaltou ele, né? Só quem era pregado no madeiro era maldito. Era maldito, Né? era Maldito, assassino. aquele que morria na cruz era maldito. Porque Era morria assassino. fora da Jesus, cidade. é, Ó, morria fora da cidade. Morrer fora da cidade já mostrava que era uma pessoa maldita. maldita. E Jesus se fez maldito. Se fez maldito por por causa nós. de nós. Porque, na verdade, nós éramos malditos. É porque ele pegou todo o pecado, Todo o pecado. todo o pecado do E mundo. assumiu. E assumiu todo o pecado do mundo. Imagina. Por isso que Deus não tinha como olhar para ele. E ele sentiu a dor da separação A que o separação diabo, de Deus. que o pecado faz, né? O pecado faz a gente ficar tão longe de Deus e ele sentiu essa separação. É. Alguém pode ler esse versículo 31 aqui e interpretar conforme está escrito aqui. Ele fala assim, Deus o exaltou colocando à direita como príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Aí pode dizer o seguinte, É só para Israel. é só para Israel. Pra Né? eles primeiro, Aqui, né? especificamente, aqui nesse tempo, era o povo judeu, Jesus se manifestou ao Porque judeu. a promessa foi feita para eles E desde o aí início. a era dos gentios começa através de Paulo. Paulo. Ou seja, um pouco, né? Deus dá um prenúncio ali
através de Cornélio, que era romano. Mas Pedro só falou aos gentios, só esteve com os gentios nesse momento específico. Porque essa incumbência era para Paulo, levar esse evangelho que foi recusado, né? Foi recusado por aqueles que foram privilegiados pela presença de Jesus ali, com eles. A salvação veio primeiro aos judeus e depois veio para nós, gentios, somos considerados gentios. E ele fala, então, para alguém não confundir isso aqui, falar assim, ele exaltou para Israel. Israel foi o primeiro que recebeu. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí ele fala assim, mas nós somos testemunhas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Olha só, aí eles falam assim, e nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Eles estão mostrando exatamente o seguinte, que eles foram testemunhas e Deus também deu a eles o Espírito dele. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Aí, diz o quê? Ouvindo isso, eles ficaram furiosos. Gente, era para ficar furioso? Não. Não era. Era para ficar, meu Deus. Então eu quero esse Eles Jesus. sabiam lá que esses homens aí já tinham sido presos, escaparam da prisão de forma Deviam ter pensado, miraculosa. nossa, o que a gente fez? Mas a gente quer, o que a gente faz para se Não. arrepender? É igual o Paulo, né? Ele foi... Meu Deus, o que eu fiz? E a cegueira espiritual era tão grande. Né? A cegueira É espiritual. Jesus, então, né, que eu estava perseguindo. É Deus, é o próprio Deus que eu estou perseguindo. Não, mas a cegueira espiritual era tão grande que ele só conseguia enxergar o próprio umbigo. Não enxergava mais nada. Que Deus nos guarde, né, gente? Uma coisa Aí dessa. eles queriam o quê? Matar eles. Tá assim também. Queria matar eles. É. Matar. Mas eu imagino que o Espírito Santo deu uma sopradinha no ouvido do Gamaliel. Não é não? Eu imagino que o Espírito Santo deu uma sopradinha no ouvido do Gamaliel. Olha o que vocês vão Gamaliel, fazer. você que é um com cara esses mais sensato aí, homens. ele chama eles e fala, olha gente, cuidado. Tanto que Paulo foi treinado por Pedro. Uma coisa que é importante a gente comentar aqui é exatamente disso que surge ao longo do Evangelho. Aqui o Gamaliel estava falando, surgiu uma pessoa aí que parecia ser um grande líder e levanta as pessoas, mas não era de Deus. Parecia de Deus, mas não era de Deus. E O que desapareceu. aconteceu? Né? Desapareceu. Aí Então. levanta Deus, outro. depois do Vai Ele quer água. pega aqui. Aqui, ó, pega aqui. Aí aparecia outro. Apareceu outro. Assim é nos dias de hoje, gente. A gente se preocupa muito com vamos supor, aqueles que estão usando o Evangelho de outra maneira, de outra forma. A Bíblia diz que a obra é de Deus. A obra que é de Deus, ela vai permanecer. E a que não é de Deus, ela vai se desfazer. Né? Eu sei de pessoas que... Muitas vezes a gente não tem que estar perseguindo, não né? tem, não. Ninguém. Eu não concordo com o que a pessoa fala e começa a falar mal dela pra todo Eu mundo. sei de pessoas que já estiveram envolvidas em algumas seitas, por exemplo, que são consideradas seitas ou são consideradas que não tem muita coerência. Essas pessoas retas e sinceras que acabaram não permanecendo naquele lugar e foram buscar outro. Foram para um lugar onde eles se identificavam com aquilo que havia no coração deles. Né? Agora, tem outros que, por motivos gananciosos, ou por querer ter uma vida fácil, e por aquilo que se oferece, eles vão buscar porque tem uma outra motivação. Aqui está falando aqueles que tiveram a motivação errada, mas logo acabou. Morreu fulano, morreu o líder, acabou. Mas aquilo que é de Deus não morre, porque o nosso líder não morre. Eu acho que é porque esses que se levantavam também era tipo revolucionário, né? Querendo falar pra si. Independência de levantar contra- Israel, né? de se levantar contra os romanos. Era mais Então, ou menos isso. eu queria ler de novo essa palavra aqui, ó. O 38. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz.
Pois, se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Perecerá, não estou falando. Se todavia proceder de Deus, não conseguirei jamais impedi-los. Ele percebeu, né? Pois vos achareis em guerra contra Deus. Contra Deus. Gente, esses 2 versículos resumem todo o pensamento que devia ser dos israelitas. Porque, na realidade, ele já está montando contra Deus faz tempo, né? Estavam. Mas, É as parábolas que Jesus conta, né, da vinha. Como é que pode, né? A palavra de Jesus não tinha nada assim de errado, mas tinha errado com o que eles tinham dentro deles, né? Sim. é, Porque eles não faziam para a glória de Deus, era para a glória deles mesmo. eles mesmo não É. tinha... na realidade, mostrava que o povo judeu não buscava a Deus. Não. Impressionante. Eles faziam todo aquele ritual deles. Eles faziam sacrifícios, né? Nessa época já tinha cessado, né? Mas eles faziam sacrifícios, mas eles fazem algumas coisas que eles consideram até os dias de hoje como o Pessach, o sábado, né? O Shabá, né? Eles têm o ano de jubileu, eles mantêm Isso essas tudo coisas. se tornou mais importante do que o próprio Isso. Deus para eles. Eles E a gente mantêm tem que essas tomar cuidado coisas, com né? isso, né? Da sexta para o sábado eles têm aquilo que é o Shabat todo final de semana, eles estão lá, né? Faz as orações e tudo. Mas, gente, eles não buscavam a Deus. A demonstração é clara. Que se eles estivessem buscando a Deus, vocês acham que Deus não ia se revelar a eles ali de maneira clara? Mas Deus sabia a intenção do coração deles. Mas Deus se revelou aos outros, por que não se revelou a eles? Porque eles não quiseram. Eles não quiseram. Mas hoje é ainda Não que Deus assim. não queria. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja que elas gostam de seguir o ritual para se sentir justificado. Eu faço tudo certinho, né? Eu faço tudo conforme tem que ser feito. Tem crente que só aparece dia de ceia na igreja. Isso, aí dá o dízimo lá e acha que tá tudo bem. Cumprir meu ritual, Cumprir. marquei meu cartão. É igual também, né, dos católicos. Tem católico que só vai na missa lá pra tomar o crisma, né? Porque aquela missa vai Nem lá, a hóstia vai mais. Nem às vezes vai só pra Só pra tomar a hóstia. hóstia. Mas às vezes nem a hóstia vai mais, porque... Então o Também cristianismo suave. virou. É. Até o cristianismo, né? Quando fala cristianismo, engloba as duas, o protestantismo e o catolicismo. Então, há tanto católicos quanto protestantes que só seguem rituais. Rituais. As Pra pessoas se vão... sentir justificados. Tem aqueles que, como a Sé aqui falou, vão lá, como se fosse bater um cartão, dizer, bom, eu sou crente, tenho um cartão de crente, vou bater meu cartão na Santa Ceia. Ele vai lá, participa da ceia, que a ceia simboliza a minha unidade com Jesus. Com nada disso, ela tem um outro Assim simbolismo. se tornaram esses sacerdotes, né? Infelizmente. O É, Vitor quer infelizmente, falar, amor. mas fala. Vitor quer falar. Então tem gente que acha que ser cristão é só ler a Bíblia e orar. E esse tem gente que Mas lê só a palavra, lê a letra, né? É. Não tá. Na verdade, é só pra cumprir o ritual. Mas na realidade o coração está longe de Deus, não é isso que você está falando? Tipo, ler a Bíblia, louva, essas coisas, mas o coração não tá longe de Deus. Está longe de Deus, é verdade, é verdade. O Vitor falou uma coisa boa aqui, né? Quantos homens Como estudam a tudo Bíblia que ele aí? falou até agora, ó, Vitor, nosso visitante ilustre aqui, nos prestigiando com essa presença maravilhosa dele. Olha, você viu uma coisa, né? A revelação de Deus, do povo de Deus, era o próprio Jesus. Era. Vocês queriam ver a revelação de Deus? O próprio Jesus é a revelação de Deus. Mas a Bíblia fala Ele é a luz do que um mundo. dia eles verão aqueles a quem transpassaram. Ah, isso é, com certeza. Aí o que acontece, né? Ele dá esse alerta, que é muito importante a gente pensar o seguinte. Precisa tomar cuidado para ver se a gente não está lutando contra Deus. Quando você começar a falar desse ou daquele, às vezes toma cuidado. Porque você não está falando de algo que é de Deus. Então é melhor não falar. Melhor não falar nada. Melhor deixar na mão de Deus, né? Cada um tem que ter sua vida Isso. com Deus. Se aquela pessoa tá errada, o pastor Jefferson fala isso, né?
Deus não precisa de defensor para ele. Não. Não. Você tem que ter o seu posicionamento. Pregue o certo e através você, né? disso, e através do seu posicionamento, as pessoas vão ver que há uma diferença entre um e outro. Tem que ser o seu posicionamento. Você não tem que ficar falando aquele lá, olha aquele lá, olha aquele lá, olha aquele. Você não tem que falar nada. Não tem que apontar o dedo. Agora, o mais absurdo que a gente vê aqui é que eles, mesmo eles ouvindo isso do Gamaliel, eles não temeram. É. Por que eles não temeram? Mandaram bater neles. Porque chega e não se contentaram. Eles Mas queriam é matar. o Falaram, próprio bom, é o seguinte, nós não capeta, vamos né, que matar tava ele. dentro deles, que vão bater. Não vamos matar ele, mas vamos dar um couro neles para eles não fazerem Eles mais. queriam assustar ele. Queria assustar, intimidar, né? Mas não Não intimidou, adiantou nada. porque eles saíram Ficaram dando risada. felizes. Eles saíram com acho que as lágrimas derramando, porque dói muito, gente. As lágrimas derramando e feliz. A Bíblia diz, que coisa linda isso, gente. Mas Felizes. é igual a igreja na China, né? Quanto mais persegue, mais ela É cresce. a maior igreja do mundo. Quanto É. mais a igreja é perseguida nesses lugares que não pode É. falar, mais ela cresce. Porque as pessoas ficam. Né? Quanto mais perseguem a Bíblia. Gente, a Bíblia, como o povo persegue tanto esse livro, É. só que ele foi o primeiro a ser impresso e continua a ser impresso. Muitas das pessoas continuam lendo. Daí tem gente que se levanta e fala, não, precisa atualizar, que está desatualizado. Não tem nada desatualizado ali. Né? A palavra de Deus é viva. E as pessoas vivem lutando E contra é ela. revelação. Sim, do próprio E Espírito Santo. eles para açoitar, eles não pegavam assim e deixavam a pessoa com a roupa toda do corpo, não. Eles tiravam a roupa e deixavam ele só de sunga, né? Porque não era sunga na época, né? Mas nós vamos, pra gente ter uma ideia, deixava só de sunga. E aí, ó, nas pernas, nas costas, açoitar. O açoite era uma coisa muito cruel, gente. E eles então, vocês que assistiram já a Paixão e viu aquela cena, né, para retratar o que era um açoite, está ali. E ele foi açoitado mesmo, hein? Foi muito açoitado, né? É. Não, E Então, eles foram açoitados. e Não, eles Mas sofreram foi tudo força isso, nele. né, para ensinar e pregar que Jesus Cristo é o meu Messias. Agora você Né? imagina. Que você que está aí, né, nos assistindo, que você possa crer, se você não crê ainda, que Jesus Cristo é o Messias. Ele é o Messias. Ele é o único salvador. Ele não é um profeta, ele não é um homem maravilhoso, né, que existiu aqui e morreu. Não. Ele é o Messias, ele é o Salvador das nossas almas. Pensa numa coisa, um peso de glória que tem isso. Cada açoite daquele, debaixo da obediência da palavra de Deus, o que isso representa na glória, né? E o que isso Peso de representa? glória, né? Peso de glória que tem. Cara, porque eles receberam aqueles açoites por causa do nome de Jesus. Aqui mesmo diz assim, ó, por causa do nome. Eles foram humilhados. Ele disse assim, ó, eles saíram do sinédrio ali, sentindo dores terríveis, mas alegres por ter sido considerados, olha só, por terem sido, eles se sentiram privilegiados, De ter sofrido por Jesus. olha, dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Quando isso acontece nos dias de hoje? Sou filho do rei, aí vai, né? Porque eu sou cabeça e não Calda, calda. só Como é que pega vamos os pensar, pedacinhos da gente? Bíblia. Esses que pregam isso, nós somos filho do rei, o Senhor já sofreu tudo na cruz. Bem, a gente é mesmo. Mas como nós vamos pensar Sim. que nós somos melhor que esses O discípulos nosso reino não é aqui? desse mundo, não. Hein? Mas como vamos pensar que nós, no nosso tempo agora, somos melhores Ó, que eles? ó, ó. Hein? Vamos pensar que somos melhores do que eles. O que nós somos melhores que eles? Ao contrário, nós não somos melhores do que eles. Eles estavam mais em obediência, mais servindo os propósitos do Senhor do que nós. Não é? E nós não somos melhores que eles. Então, por que vocês acham que Deus, hoje, no nosso tempo, vai fazer tudo bonzinho, vai servir bolinho para nós, vai servir manjares, e para eles foi açoite?
Não é isso. Não, Deus não gente. serviu, mas permitiu que Não, eles não fossem foi açoitados. Deus, né? Não, permitiu que eles fossem açoitados. Assim, não é que, é assim, ó. Esse, na realidade, é o resultado da obediência de uma luta contra o mal. É. O mal vai investir contra nós e vai nos ferir. O que a gente Vai tem nos que ferir. pensar é isso. O mundo jaz no O maligno. maligno. Quando você fala uma coisa que não tem nada a ver Eles com o ficam capeta, contra, né, as ações deles. o que o diabo faz? Ah, peraí. Não, vamos ver se ele vai continuar falando. É. Porque você é luz. Você vai brilhar nas trevas. Isso. Né? Jesus falou isso que vos envio. Como ovelhas entre os lobos. Né? Imagina. Uma ovelhinha Uma pro lobinho. ovelhinha no meio do lobo. Mas não? O que o lobo quer fazer com ela? Comer. Devorar. Então, assim somos nós nesse mundo. Então, meu filho, não fica querendo vida muito boa, que não. A nossa proteção está no nome de Jesus. Né? E vem dele tudo que a gente E pode ter. ninguém, Quando a gente gente. começa a agradar o mundo, tem alguma É. coisa errada. Né? O mundo Ninguém. está sorrindo muito para você. Ninguém por si só consegue se blindar das investidas do diabo, por si só. O que faz com que a gente seja blindado, está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Fala, as armas, a armadura de Deus que a gente deve tomar sobre nós. Né? Que é a gente está protegido pela verdade, a primeira coisa. Então é o evangelho que protege a nossa mente, a nossa cabeça. É a verdade que protege o nosso corpo. Né? O calçado da armadura que protege os nossos pés de contaminação. Né? É o escudo que nos protege dos laços, dos dardos inflamados do diabo contra nós. E é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é essa palavra aqui, que ele nos dá para lutar contra as investidas de Satanás. Jesus, a palavra de Deus diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e fugirá de vós. Ninguém por si só consegue, por novenas, por jejuns de 40 dias e 40 noites, carregar a cruz, ninguém se protege, ninguém está totalmente invulnerável, porque o diabo conhece as fraquezas de cada um de nós. O diabo sabe, ele vai investigar, ele investiga e vê onde você é fraco. Ele vai querer te atacar nessa área. Se você estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, glória a Deus, a sombra do Onipotente você vai descansar. Amém. Mas se estiver fora, né? Não vai. Não vai. Gente, é muito boa essa palavra do Senhor, né? Esse tempo para nós, gente, olha, com toda a franqueza do meu coração, é muito precioso. Porque nós estamos aqui conversando, mas não estamos nós quatro. Nós estamos aqui em 7. É Pai, Filho e Espírito Santo. O trio. Jesus, o nosso Senhor, está presente, o Espírito Amém. Santo. A Glória a vontade de Deus. Deus Pai sobre nós, sabe? Porque Ele é o Senhor da palavra. Amém. Oh, glória a Deus. Então, é muito bom ter você Começou com a a gente. musiquinha já. Eu quero agradecer a você pela companhia. Você que ainda vai ver esse vídeo, eu agradeço a sua companhia, agradeço aqui a presença do nosso ilustre Luiz Vitor. A Tá presença convidado da para a próxima, Eliade. viu? Ele ainda vai estar um tempinho aqui ainda com a gente. Então, e da minha esposa e principalmente da sua. Que Deus possa te abençoar. Olha, se você mora aqui na nossa região, sexta-feira nós temos o nosso grupo familiar. Vai ser aonde mesmo? No Rio da Prata, em frente ao Fediane. Vai ser lá? Vai ser na casa da irmã Maria. Não vai ser na casa do Rafael? Na casa da irmã Maria. Rafael não. Ah, é na casa da irmã Maria. Muito É. bem. Em frente ao Posto Frediane, lá no condomínio, nós vamos estar lá no nosso grupo familiar. É um Sim. grupo interativo, gente, que a gente bate papo também, Muito bom. todos nós, a respeito do nosso viver diário. E no domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto também, lá em frente ao Posto Frediane. Você é o nosso convidado, venha cultuar conosco. Você será muito bem recebido para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus possa te dar
um dia abençoado, uma tarde abençoada e um bom resto de semana para a glória e honra do nome de Jesus. Então nos vemos até lá. Essa nossa gravação, pode pôr. Essa nossa gravação, ela é manual, não é profissional. Então, enquanto você ouve a musiquinha aí, ó, eu vou sair do meu lugar para desligar a câmera, tá bom? Deus te abençoe. Até lá. E você aqui?